Oi, galerinha, tudo bem? Bom, eu acabei de chegar do trabalho, gente, e eu tô aqui todo suado ainda. Vou tomar um banho, mas eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês hoje, tá? E eu não quero que vocês saiam daí, vocês não percam esse vídeo, tá? Já chega, já vai tascando o like aí, tá bom? Vai comentando se vocês gostarem do vídeo também, tá bom? E quem é novo, ó, se inscreve para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Mas eu vou contar para vocês como foi a primeira vez que eu fiquei com um boy, tá? Vou contar pra vocês em detalhe, gente, não saia daí, eu vou só tomar banho, mas aqui no vídeo coisa passa rápido, né, voando. E aí a gente já volta. Bom, gente, já voltei, igual vocês estão vendo aqui, já estou, né, com outra roupa, já tomei banho, tá? Não só troquei, não, tomei banho mesmo. C. Já jantei e agora eu vou aqui contar pra vocês. Eu não vou entrar muito em detalhe, gente, pra não, né, ficar aí divulgando ou falando ou querendo insinuar, às vezes até a pessoa mesmo, tá? Mas foi uma pessoa que eu trabalhei junto, né? Isso lá pra, né, 2014 por aí. E a gente trabalhou muito tempo, a gente acho que trabalhamos aí durante mais ou menos uns 2 anos e meio junto, né? Depois essa pessoa, ela saiu do emprego onde eu estava, foi trabalhar em outra empresa, né? Formou e tal. E eu morava bem próximo da onde ele trabalhava, essa pessoa trabalhava, né? Esse boy. E eu, tipo assim, a gente sempre foi junto, porque, tipo assim, a gente sempre ficava, a gente não saía pra festas, porque eu nunca gostei muito de festas, coisas, sempre fui mais tranquilo de ficar em casa. Mas a gente assistia muita série, às vezes junto, e era aquela época que The Walking Dead estava bem forte, né? A gente queria todo dia, todo final de semana, acho que lançava um capítulo todo final de semana, não sei se era na sexta ou no sábado, e a gente queria acompanhar. E ele assistia lá em casa, porque eu tinha internet e tal, né? Então a gente baixava os episódios e via ali. E o que aconteceu? Depois de mais ou menos aí acho que uns 15 dias ou 20 dias que ele tinha saído do serviço onde a gente trabalhava junto, foi trabalhar em outra empresa, ele pediu para mim que eu buscasse ele na casa dele, porque a moto dele tinha furado o pneu, né? Essa parte eu acredito que era verdade, eu não vi a moto. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas eu fui lá buscar ele, né? E acho que era por volta aí de umas 10h30 da noite, 11 horas. Eu, beleza, fui, né, buscar esse amigo meu, né, e ele foi dormir lá em casa. Mas ele já chegou lá em casa e não, no portão eu já achei um pouco estranho, porque na hora que eu desci da moto, que eu fui abrir o portão, ele ficou me olhando meio assim estranho, aí eu olhei pra trás e eu percebi que ele tava me olhando, mas tipo assim, eu não falei nada, né? Simplesmente naquele horário eu já achei um pouco diferente. Tá, aí nós entramos pra dentro, né? E eu naquela época eu morava numa casa, na verdade num cômodo, né? Eu acho que ele era 4,5 por 4,5, talvez 5,5, 5 por 5, né, no caso. Mas eu acho que não chegava a ser isso tudo. Um lugarzinho bem aconchegante, no centro da cidade, gostosinho, com banheiro dentro, tudo arrumadinho. Mas as minhas coisas ficavam, em cada canto era na verdade, um ambiente da casa, né? Cozinha, sala e depois o quarto e do outro lado já era o banheiro. E tinha uma lavanderia no fundo, que era onde eu, né, fazia minhas atividades ali, quando precisava. E o que aconteceu? A gente foi, né, entrou pra dentro, foi dormir e eu tinha um sofá-cama, né, e uma cama de casal. Aí eu falei pra ele, se você quiser dormir comigo, a gente dorme de valete, né, um com a cabeça, com o pé na cabeça do outro. Mas ele, não, eu vou dormir no sofá mesmo e tal. E o sofá meu, gente, você poderia abrir ele também, ele era um sofá-cama. Então ficava gigante, assim, dava pra dormir 2 pessoas lá e 2 pessoas na minha cama. De tão espaçoso que o sofá também era. E só que ele não deixou eu abrir o sofá. E ele clamando de uma dor assim no pé da barriga. Uns falavam no pé da barriga, outros falavam abaixo do umbigo, né? Mas ele lá clamando essa dor. E o que eu pensei, e o que eu fiz? Aí eu falei, o que a gente vai poder fazer? Eu não tinha nenhuma medicação assim que poderia dar, né? Falei pra ele se a gente poderia ir no hospital, ele disse que não, né? Mas que tava doendo. E aí ele, acho que ele tirou a calça, ficou só de cueca vermelha e de camiseta. E eles que dormia daquele jeito, mas estava com essa dor. E eu fiquei muito assim, sabe, sem graça, né, pra ser sincero. Mas, como assim, eu tinha ele como uma estima de, vamos supor, um irmão, então, né, pra mim foi uma coisa natural, né.
E aí a gente foi dormir, tá? Ele clamando essa dor, né? Mas aí falou que foi passando e tal, e aí a gente foi dormir. Dormimos, beleza. No outro dia cedo eu levei ele no serviço dele, fui pro meu serviço, beleza, tudo, né, tranquilo. Mas aí passou uns dias. Eu não me lembro agora, não me recordo quanto tempo, mas não foi muito também. Coisa de talvez aí 2 semanas, né, por aí. Eu tava em casa, era um sábado à noite. Eu tava assistindo televisão, isso já era 1h30 da manhã, sabe? Chegava o final de semana, como eu não trabalhava sábado e nem domingo, então eu ficava na televisão à noite e eu dormia de dia e tal. E eu tô lá assistindo televisão, isso já era por volta aí de umas 1h30 da manhã que eu falei, né? E aí eu entrei no WhatsApp, vi que ele tava online, né? E até mexi com ele lá, né? Falei, vai dormir, uma coisa assim e tal. E aí ele já falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tava vendo séries aqui, mas eu já vou dormir. Ele, não, espera que eu tô indo aí. Fiquei assim, né? Meio apavorado. Beleza, né? Aí ele falou, já deixa o portão aberto. E aí eu achei mais estranho ainda, né? E eu, assim, o fato ainda mais dele vir naquele horário na minha casa. Beleza, fiquei lá, esperando, ele chegou, buzinou. Na verdade o portão já estava aberto, né? Eu tava lá fora quando eu senti que ele vinha vindo, porque como não tinha nada na rua, né? Só escutei aquela moto vindo, com certeza era ele. E eu fiquei lá esperando, ele já entrou. Eu vi que ele já passou por mim, nem me cumprimentou, porque sempre ele me cumprimentava, falava alguma coisa. Não, ele já entrou, pôs a moto lá no estacionamento, na garagem, no caso, e já entrou para dentro do meu quarto, do meu cômodo, né? Que era uma casa, tudo conjugado. E eu fiquei ali fechando o portão, e eu olhei assim, achei muito estranho. Mas na hora que eu cheguei na porta, ele já tinha tirado toda a roupa dele. E eu tinha um samba canção em casa, que eu sempre deixava por ali. Pois ele foi lá, vestiu um samba canção desse e ficou lá, né? Aí eu cheguei assim, perto do sofá, só que eu não tinha sentado ainda. Aí ele falou, não, senta aqui. Aí eu sentei, ele pôs os pés no meu colo, né? E começou a falar algumas coisas pra mim. E assim, gente, aconteceu. A gente ficou, né? Enfim, foi uma experiência, a primeira experiência minha, na verdade, né? Com um outro homem, né? Não vou falar que foi ruim porque não foi. E assim, aconteceu várias outras vezes. Acho que a gente ficou mais ou menos aí umas 5, 6 vezes a gente ainda ficou, né? Foi até que um dia ele pegou, e sempre assim, não era eu que procurava, porque eu morava sozinho, eu ficava ali e ele sempre que aparecia, né? E assim, teve até um dia que a gente conversando e tal, ele falou que aquilo não era pra ele, que eu aqui era, né, tal gay e tal. Assim, eu não tô aqui pra titular ninguém, nem pra rotular ninguém, eu acho que cada um segue o que quer. Mas ele falou que ele não era isso, que ele era uma pessoa que tinha planos na vida dele, né, de ter família, essas coisas. Eu acho que também não impede ninguém de ter uma família se você é gay, né? Mas tudo bem. E aí a gente parou, a gente não ficou mais, né? E até meio que se afastou. Depois ele mudou daqui, né? Ele foi para outra cidade. E eu lembro ainda, gente, que depois que passou um bom tempo, ele voltou. Ele sempre vem, né? Na verdade, nessa cidade que eu moro. E ele, assim, isso já há um tempo bem atrás também, já tem mais de 2 anos. Uma vez ele me mandou muita mensagem. No WhatsApp, no Instagram, tinha muita ligação, tipo assim, tinha umas 30 ligações dele, um monte de mensagem. Só que eu não atendi. Por quê? Eu dormia naquela época, como eu trabalhava e estudava, então eu saía de casa às 8 horas da manhã e voltava às 11, geralmente eu pegava e punha meu celular no modo não incomodar. Então eu não vi nada, né? Dormi lá toda plena e serena. E eu não vi nada, né? E aí no outro dia que eu fui ver, aí eu mandei até umas mensagens pra ele e tal. Ele falou que não, que é porque a moto dele tinha furado o pneu e tal. E assim, né? Ficou meio estranho. Depois, acho que ainda teve mais outro episódio ou 2 que ele também me fez essa mesma coisa, né? Me mandou um monte de mensagem e tal. Mas assim, gente, o que eu quero dizer que foi uma experiência, né? Enfim, né? No meu assunto aqui, foi uma experiência que eu vivi, que na verdade não foi ruim, né? Talvez eu não preferia ter vivido ela por conta talvez do afastamento, da pessoa agora às vezes ficar meio, né? Constrangida, com vergonha de mim, sei lá, né? Eu não sei o que a pessoa
sente, né, em relação a isso também, né? Mas assim, às vezes a amizade seria melhor do que ter acontecido isso. Mas também não me arrependo, né? Eu acho que foi bom. Mas, gente, isso é o que eu tinha para contar para vocês, tá? De experiência minha, né, com o primeiro boy que eu fiquei, né? Se vocês também têm uma experiência parecida com essa minha, ou às vezes até mais engraçada, ou mais, sei lá, né? Vocês contem para mim também, tá? Deixa alguma coisa no comentário, tá? Você que é novo, se inscreve, tá bom? Deixa seu like, que me ajuda muito aqui no canal. E eu vou estar trazendo, assim, sempre coisas para você que eu vivi e que eu acho que é importante, talvez, a gente falar, relatar alguma coisa, tá bom? Eu agradeço vocês, gente. E, ó, todo mundo fique com Deus e Deus abençoe a todos.